gente, eu sou a Kel Costa. Pra quem não sabe, eu vou publicar meu livro Fortaleza Negra em 2014, no primeiro semestre, pela editora Jangada, do grupo editorial Pensamento. E com isso, os meus leitores, os meus calos, eles criaram a página do livro no Facebook. É só digitar lá quem quiser entrar, que é Fortaleza Negra o nome. E pegaram um espaço na página e deixaram para o pessoal fazer umas perguntas, para quem quisesse perguntar alguma coisa para mim, para que eu respondesse em vídeo. E aí eu não selecionei as perguntas porque eu achei que seria legal responder todas elas. Se o vídeo não ficar muito grande, eu vou tentar responder todas. Se ficar muito grande, que você quer, nem todo mundo gosta de assistir vídeos de 15 minutos, aí eu depois deixo algumas para fazer um outro vídeo, um segundo vídeo. Então, começando as perguntas. A Raesha me perguntou qual é a minha melhor memória de infância, qual foi o primeiro livro que eu li e gostei. São duas perguntas, tá, Raesha? A minha melhor memória de infância, eu tenho muitas memórias boas, mas eu resolvi pegar a minha memória, acho que mais antiga de infância, que é eu no meu quintal aqui de casa, andando de bicicleta, porque o meu quintal é muito grande e criança, então pra criança parece que é maior ainda, né? E aí eu andava de bicicleta fingindo que eu estava em lugares totalmente diferentes. E o meu avô, ele fazia vez de guarda de trânsito. Então eu adorava rodar o quintal todo. E aí meu avô me parava quando ele achava que era legal parar e me pedia documento, essas coisas. Então eu adorava brincar disso com ele. Eu brincava muito com meu avô mesmo. E é uma memória que me marca muito porque justamente porque eu gostava de fantasiar que eu estava, né, em outras realidades. Então é uma memória que eu sempre vou guardar. E o primeiro livro que eu li foi livro mesmo, né? Porque eu lia muita revistinha em quadrinho, muita Turma da Mônica, por causa do meu irmão, que meu irmão era viciado em gibi, ele fazia coleção. Mas assim, de livro mesmo, o primeiro que eu li foi aquela coleção Reinações de Narizinho, do Monteiro Lobato, que eu amava. Eu perdi a conta de quantas vezes eu li. E foi presente do meu avô também. E eu era louca por essa história. Reinações de Narizinho. Eu adorava mesmo. Então, com certeza esse foi o primeiro que eu li, pelo menos que eu me lembre, e que eu tenha gostado. Tem também, minha mãe me dava aqueles livrinhos, né, que você abre e sai uma decoração em alto relevo, né, sai a arvorezinha e tal. Ou então eu tinha um que tinha o desenho de um gatinho, eu passava a mão e sentia o pelinho dele, mas nem lembro os nomes e tal. Então, Reinações de Narizinho. A Aline Pinheiro me perguntou em que eu me inspiro para escrever. Então, primeiro acho que eu me inspiro justamente nos meus leitores, né? Porque como eu escrevia fanfic, era muito importante para mim, e provavelmente para qualquer escritora de fanfic, ter o retorno dos leitores ali naquela hora, né? Então eu me acostumei muito a escrever e já receber o comentário na mesma hora que eu escrevia, porque eu escrevia ao vivo, né? Eu escrevia já para os leitores lendo online. Então o retorno dos meus leitores é uma baita inspiração. Com certeza sem isso eu não teria tanto fôlego assim para escrever. Mas assim, inspiração em questão de enredos, né, e tudo mais, eu me inspiro muito nos seriados que eu vejo, nos filmes. Eu vejo muito filme. Minha família é muito cinéfila, então desde criança eu via muito filme, de chegar na locadora e não ter filme pra gente ver, sabe? Porque a gente já tinha visto tudo. Então, filme e série me inspira muito. A Ana Lúcia me perguntou se eu tô feliz em publicar Fortaleza Negra.
é lógico que eu tô. E me perguntou se eu estou preparada para as críticas que vão vir junto com a publicação, tanto as negativas quanto as positivas. Se eu estou preparada ou se eu ainda nem parei para pensar nisso. Eu estou preparada sim, porque justamente por causa desse meu passado escrevendo fanfic, eu sempre tive muito isso. As minhas fanfics, elas sempre foram feitas num universo muito diferente dos livros originais. Eu escrevia fanfics de Crepúsculo, mas eu não seguia a ideia da saga, sabe? Eu não seguia aquilo. E eu não escrevia sobre vampiros vegetarianos, nem nada. Então eu sempre escrevi coisas que era tipo aquilo, eu amo e eu odeio. Então eu já estava acostumada em relação a críticas negativas, porque eu recebia muitas críticas, sim. Mas em relação à parte de escrever livro, é um pouco diferente, lógico, né? Porque é uma coisa mais profissional. Mas eu tô preparada sim, porque eu também sou blogueira. E eu leio os livros, eu faço resenha, quando eu tenho que criticar, eu critico. Então eu entendo que o autor ele tem que estar preparado para isso. Se eu, quando resenho como blogueira, eu espero que o autor do livro que eu tô resenhando esteja preparado, eu também tenho que estar como autora, sabe? Então, eu acho que eu ao longo do tempo, eu fui me preparando para receber esse tipo de crítica assim. É chato, lógico que eu vou ficar triste, sabe? Ninguém quer ver outra pessoa falando mal daquilo que você passou tanto tempo se dedicando. Mas é a vida, entendeu? Vai ter que fazer parte. Então, tô preparada sim, Ana. Vamos ver no que vai dar. A Crisley quer saber quando eu descobri que eu gostava de escrever e como eu me dediquei a isso. Quando eu comecei a me dedicar a isso. Então, eu percebi que eu gostava de escrever quando eu estava fazendo faculdade de teatro. E uma das matérias, uma das minhas professoras pediu para que a gente começasse a fazer sketch, que são pequenas peças, né, com uma duração menor, tipo cena mesmo. E a gente tinha que criar, o tema era livre, e a gente tinha que criar isso. Então ali eu comecei a ver que eu gostava mesmo daquilo, porque eu comecei a me divertir. E eu só conseguia escrever coisa engraçada. E eu adorava ter que depois ler na sala de aula, sabe, para a professora, ou então ver que alguém estaria representando. Era muito legal. Então eu percebi que eu gostava sim, mas até então era só um hobby mesmo. E eu comecei a me dedicar a isso justamente na época das fanfics, que aí eu resolvi levar a sério e mostrar pro público, né? Então, quando eu tava uns 2 meses depois que eu publiquei The Killing Secrets, eu percebi que eu talvez pudesse mesmo me dedicar profissionalmente. Foi quando eu adaptei a fanfic para livro e tudo mais, e passei a olhar com outros olhos essa arte da escrita, né? E aí eu resolvi que era isso que eu queria mesmo. Então foi mais ou menos em foi começo de 2009, porque eu comecei a escrever fanfic no final de 2008, em novembro. Lá pra 2009 que eu percebi que eu queria mesmo isso. A Geicilane quer saber se eu tinha alguma ideia da proporção que as minhas histórias teriam. Não tinha, Geicilane, porque... Então, quando eu comecei a escrever fanfic, eu escrevi porque eu queria me divertir, queria fazer alguma coisa diferente daquilo que a Steph fez. E quando eu vi que o pessoal estava gostando de ler e postava dizendo que queria mais e mais, eu me assustei mesmo no começo. Então, não fazia a menor ideia de que tomaria esse tamanho todo. E como eu imaginava que seria a recepção? Então, eu não imaginava, não. Eu achei que fosse ter alguém lendo e acharia legal e tal, mas porque eram muitas fanfics na época naquela comunidade, sabe? Eram centenas de outras escritoras e fanfics dos mais variados tipos. Então eu achei que fosse ser só mais uma mesmo, sabe? Nunca achei que fosse bombar tanto. A Raesha perguntou de novo se eu pudesse comer uma coisa para o resto da minha vida, o que seria? Sucrilho.
Não aquele sucrilho Kellogg's comum de milho, não. Sucrilho Fruit Loops. Aí qual é aquela... a rosquinha colorida. Tipo um donut, só que menorzinho, colorido, Fruit Loops. Nossa, Fruit Loops pra minha vida. Eu tomo no café da manhã. Se eu ficar perdida numa ilha só com Fruit Loops, eu sobrevivo numa boa. A Marília quer saber qual foi a primeira coisa que passou pela minha cabeça quando eu soube que finalmente iria realizar o sonho de publicar o meu livro. Gente, a emoção é tão grande. A primeira coisa que passou pela minha cabeça é indescritível, assim, a felicidade. Porque eu tinha mandado, né, em agosto, no início de agosto, eu tinha mandado o e-mail pra Jangada. E aí eu fui viver minha vida, porque eu sei que essas coisas demoram. Eu já tinha enviado para outras editoras, que até então não tinham dado resposta nenhuma. E tava tranquila e tal, já trabalhava mais esse lado da paciência, desde o outro livro que eu publiquei. Então, eu abri meu e-mail um dia, e só pra ler, nada demais, e dei de cara lá com o e-mail da editora. A minha primeira reação foi reler, né? Eu reli duas ou três vezes. Eu pensei nos meus leitores também, meus calos, porque eles têm grande parte nisso, sabe? Eles me ajudaram, eles fizeram campanha. Vocês, né? Porque provavelmente são a maioria que deve estar assistindo esse vídeo são os meus calos. Então, uma das coisas que passou pela minha cabeça foram vocês. E eu já pensei logo em gravar um vídeo pra contar pra vocês, e eu fiz isso. Depois, assim que eu levantei do computador, eu fui contar pra minha mãe, e logo em seguida eu fui gravar meu vídeo pra contar pra vocês. Então, a primeira coisa que passou pela minha cabeça foram vocês. Foi que eu tinha que dividir a notícia com vocês. A Leidiane quer saber qual foi, dessa minha trajetória literária, desde o Orkut até hoje, com o livro praticamente publicado, qual foi o fato que mais me marcou, aquele que eu digo que eu nunca vou esquecer. Então, foi o dia que eu publiquei pela primeira vez, que eu fiz o primeiro post de The Culling Secrets lá na comunidade do Orkut. Porque eu já tinha publicado outra fanfic. A primeira fanfic que eu publiquei foi Becoming the Swan. Foi sobre a lua de mel, do Edward e da Bella. E aí mas era uma fanfic pequenininha, era uma one shot. Eu acho que era uma one shot, não lembro. E eu gostei daquilo e resolvi publicar The Culling Secrets. E esse é o fato mais marcante, assim, da minha trajetória até hoje, até o dia 20 de outubro de 2013, porque foi ali que tudo começou, né? Que eu conheci meus calos, que quando eu descobri que eu realmente queria escrever profissionalmente. Então, esse é o fato mais marcante, assim, de todos. Foi o primeiro post que eu fiz de The Culling Secrets, sem dúvida. E é só essa pergunta dela. A Glauci tá querendo saber o que vem na minha cabeça quando eu penso nas palavras calo fofo. Eu penso... O que vem na minha cabeça é a palavra... Várias palavras. Mas eu acho que cumplicidade. Porque os meus calos é tipo assim, Kel Costa e Calos, eles não conseguem se separar, sabe? Não dá pra cortar no meio assim. Então eu sempre vou estar com os meus calos e eles vão sempre estar comigo. E é um carinho mútuo, sabe? É um amor, assim, recíproco, o que eu tenho por eles. É uma coisa muito, muito estranha, muito diferente, assim, pra falar. Quem tá de fora não entende, porque a maioria me acompanha mesmo desde 2008. Se eu for lá na comunidade, lá procurar o post, o tópico com a minha fanfic, eu vou encontrar meninas que hoje conversam comigo como se fossem amigas. Eu vou encontrar lá o primeiro oi que elas deram pra mim.
Então é uma coisa assim, é uma amizade, é praticamente uma amizade que eu nutro por ele, sabe? Que a gente tem. Mas Carlos são todos os meus leitores, que eu apelido de Carlos. Mas os mais próximos a mim, a gente tem uma coisa muito especial. Então, cumplicidade é o que vem na minha cabeça quando eu penso em Calo. E a outra é Fortaleza Negra. Eu penso em Vitória, porque eu comecei a escrever Fortaleza Negra em 2009. Na época, eu já tinha escrito um original, que era o Amor e Sangue, e Fortaleza Negra foi o segundo original que eu escrevi. Só que na época eu conciliava com outras fanfics, que eu tinha... Eu às vezes escrevia mais de 10 fanfics ao mesmo tempo, sabe? Por exemplo, na segunda eu escrevia fanfic XY, na terça A, B, na quarta C e D. Era muito difícil de manter isso. E eu comecei a ficar sem tempo com o passar dos anos, dos meses, eu comecei a ficar sem tempo, comecei a ter problemas em casa por causa disso, porque não dá pra ficar todo dia, a noite inteira escrevendo fanfic. Então, briguei muito com a minha mãe, sabe, meu irmão também, eles não entendiam isso. E quando chegou em 2011, enfim, mas eu não conseguia escrever muito de Fortaleza Negra. Eu dava mais preferência, prioridade às fanfics, porque era o que a maioria queria ler, né? A fanfic, era todo mundo fã de Crepúsculo. Então, quando foi em 2011, mais ou menos, eu parei de vez de escrever. Eu fiquei em atos mesmo. E aí eu não sabia se um dia eu ia voltar. E quando foi no final de 2012, eu resolvi voltar. E na época que eu parei Fortaleza Negra, eu não estava nem na metade ainda. Estava bem no início mesmo, bem na introdução. E aí quando foi em junho de 2013, eu terminei. Na verdade eu não voltei a escrever no final de 2012, Fortaleza. Eu voltei a escrever em 2013 mesmo. Não lembro o mês, acho que foi por volta de março, abril. E quando eu terminei, quando eu digitei a última letra, sabe, eu pensei, nossa, consegui. Pelo menos até aqui já tá pronto, né? O que vai acontecer de agora em diante eu não sei, mas eu pensei, aqui eu consegui chegar. Então foi a vitória mesmo. A Rafaela Dutra tá perguntando qual foi a minha primeira fanfic, que foi a Become Just One, e qual que eu mais gosto. The Cully Secrets, né? Óbvio, porque não preciso falar de novo, foi quando eu cheguei até aqui. Foi o início de tudo. E se eu penso em escrever outra no mesmo estilo de um show de bola? Não penso, gente. Foi uma coisa bem diferente assim que eu fiz, que o pessoal adorou. Mas não tenho pretensão de escrever outra do tipo. Um show de bola é pra ser única mesmo. Deixa ela lá quietinha. A Indira perguntou qual a dica que eu dou pra quem tem ideias, mas não consegue passar pro papel. Se você quer escrever só pra você, sabe? Se não tem intenção de seguir carreiras, sabe? Você quer escrever pra alguém ler, pra postar na internet, mas sem pensar em publicação nem nada. A dica que eu dou é para que você escreva, que você abra um Word, ou se você gosta de papel, pegue um caderno e comece a escrever. Porque, assim, por mais que você tenha ideias, né, na sua cabeça, elas só vão criar forma mesmo depois que você passar para o papel. Porque, assim, a pessoa tem várias ideias na cabeça, mas não dá pra montar, pra consertar. Mas aí você pensou ontem no personagem fulano de tal, mas aí hoje você teve uma outra ideia pro personagem. Então, quando você pega tudo isso, junta tudo e joga num lugar só, seja no computador, seja no caderno, onde for, num bloquinho, fica mais fácil de você ver a coisa criar forma. Você consegue imaginar aquele personagem, sabe, fazendo aquilo, daquele jeito, conversando, como é que é a personalidade dele. Então é mais fácil de criar as cenas. Você pode escrever, daqui a uma semana, pode pensar, não gostei de nada, apaga tudo, escreve de novo, conserta, edita.
Então é mais fácil. Agora, se você quer escrever, tentar escrever profissionalmente, se você quer escrever algo para depois tentar uma editora e tudo mais, eu aconselho um curso de escrita, porque acho bacana e atualmente tem muito disso por aí. Eu sei que a escritora Alicia Barros dá aula de escrita, a Janaína Rico também, se eu não me engano, ela dá aula até pelo Skype, e eu acho válido, sabe, para quem quer fazer, quer escrever, mas não sabe por onde começar, não sabe como fazer isso direito, tá? O Rafael perguntou quando surgiu a ideia de eu ser escritora. Então, Rafa, surgiu nessa época de fanfic, porque os meus leitores começaram a pedir que eu transformasse The Culling Secret em livro. Então, quando eu comecei a adaptar a fanfic para publicar o livro, eu vi que era isso mesmo que eu queria. Aí eu descobri que o pessoal gostava mesmo do que eu escrevia, se divertia, porque eu não sei escrever sem colocar um pouco de humor na coisa, não consigo. Então eu adoro, a coisa mais gratificante que tem quando eu vejo que alguém leu o que eu escrevi, eu saber que a pessoa deu alguma risada em algum momento, alguma frase que eu criei fez a pessoa rir, sabe? Porque eu acho muito importante, assim, a nossa vida já é complicada demais, a gente já tem muito problema, então, cara, é muito bom você estar lendo um livro e você se divertir mesmo com os personagens, mesmo que não seja uma comédia, um suspense, seja lá o que for. Mas não é nada demais ter um pouco de humor, sabe? Pra adoçar a vida mesmo. Então, eu fico muito feliz, assim, quando eu vejo que alguém se divertiu lendo uma história de vampiro, por exemplo. Um vampiro assassino. Então, foi aí que eu resolvi que eu queria mesmo ser escritora. Foi quando eu percebi que as pessoas gostavam do que eu escrevia. E se eu sempre quis ser uma? Então, não. Quando eu era criança, eu gostava de escrever no meu caderno, fazer poesia e tudo mais, escrevia umas historinhas, mas nunca pensei que um dia eu ia ser escritora. Nunca mesmo. Então, assim, foi mesmo na época das fanfics que eu decidi que eu queria ser uma. E quem me inspira nos dias de hoje? Em relação a escritores, quem me inspira é Anne Rice, sem dúvida nenhuma, porque a primeira vez que eu me peguei gostando de vampiro foi com o filme Entrevista com o Vampiro. Então, depois eu passei a conhecer as obras da autora e tudo mais. Então, a Anne é minha diva, assim. André Bianco, ele escreve como ninguém também. E eu acho fantástico que no mercado literário tão complicado, né, quanto o nosso, nacional, eu acho ótimo que ele consiga esse sucesso todo escrevendo sobre vampiro, porque há muito preconceito, né, com o tema. Então o André, ele é divo demais por ele conseguir chegar aonde chegou. Stephen King também me inspira, porque eu gosto do jeito que ele escreve. Ele tem uma coisa meio crua, sabe? Eu não sei explicar, mas ler um livro do Stephen King é algo, eu acho que todo mundo deveria fazer, principalmente quem gosta de escrever sobrenatural, terror, essas coisas. Eu acho que é válido. E quem mais me inspira são meus leitores, que eu já falei no início do vídeo. Beijo para os meus leitores. A Vanessa Ramos quer saber qual é o meu livro preferido. Capitães de Areia, de Jorge Amado. Provavelmente muita gente não conhece, mas é um livro que eu li na escola ainda. E, nossa, esse livro me marcou de várias maneiras, sabe? É o único livro que eu já reli várias vezes na vida. Eu não leio um livro 2 vezes. Não porque eu não gosto, não. É porque eu não tenho tempo mesmo. Eu tenho muito livro pra ler e nem tenho tempo de ler os que estão aqui. Então, não dá pra reler. Mas Capitães da Areia, eu reli, se não me engano, 2 ou 3 vezes. E eu amo esse livro. Então, quem não conhece, leia.
Já até assisti uma peça do livro e é fantástico. Jorge Amado é fantástico. E a Jaqueline perguntou: quando eu penso nos meus lindos calos, o que eu sinto? Então, eu já falei, né, no início não, foi umas 3 ou 4 minutos atrás, eu já falei o que eu sinto. É um carinho indescritível, gente. Eu amo vocês, sabe? E eu espero que a gente esteja sempre junto, porque não tem nada melhor do que escrever e receber o apoio de vocês. Eu posso ficar sumida, eu às vezes fico sem responder vocês do grupo, sabe? E, cara, é impressionante, vocês sempre estão do meu lado. Por mais que às vezes eu possa não ter merecido, eu sempre tive o apoio incondicional de vocês. Então, o que eu sinto por vocês é a mesma coisa que eu sinto pelo sucrilho Fruit Loops. Então, olha só, né? Que é provavelmente a única comida que eu comeria pro resto da vida. E eu sinto o mesmo amor que eu sinto pelo Fruit Loops, eu sinto por vocês. Então, assim, que venham mais calos, né? Os leitores novos agora de Fortaleza. E é isso. Acho que acabou. Assim. Acho que eu peguei todas as perguntas. Se eu tiver esquecido de alguma, depois eu faço um outro vídeo, tá? Ó, amo vocês, de verdade. E comentem aí no vídeo que eu quero saber se vocês gostaram das respostas, tá? Tchau. De todos os loucos do mundo eu quis você, porque eu tava cansada de ser louca assim sozinha. De todos os loucos do mundo eu quis você, porque a sua loucura parece um pouco a minha. Você esconde a mão, diz que é Napoleão.